Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Terceira viagem missionária de Paulo, Atos capítulo 18, versículo 23 até o capítulo 21, versículo 15. Essa viagem começa mais ou menos no ano 54 depois de Cristo, 4 anos após o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, que nós já aprendemos. Paulo ficou nesta viagem um pouquinho mais de 3 anos e parte também de Antioquia da Síria, como nas 2 viagens anteriores. Vamos em frente. Atos capítulo 18, versículos 22 e 23. E, chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. E, estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Como eu disse, ele parte de Antioquia e passa por todas aquelas cidades que ele passou na segunda viagem, conversando de novo com os irmãos, orientando os irmãos e vai caminhando. Vamos ver o mapa? Este é o mapa que nós vamos utilizar para traçar o trajeto da terceira viagem missionária de Paulo. Ele está aqui em Antioquia. Vamos voltar. Vamos agora ver o texto bíblico do trajeto que Paulo fez quando partiu de Antioquia. Atos capítulo 19, primeiro versículo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Como eu disse, antes dele chegar em Éfeso, ele passou por algumas cidades. Vamos ver o trajeto? Bem, então ele sai de Antioquia, passa por Tarso, Derbe, Icônio, toda a região que ele já havia pregado o evangelho, que nós já aprendemos nas viagens anteriores, e chega até a cidade de Éfeso. Olha aqui a setinha. Deixa eu voltar. Na cidade de Éfeso, Paulo fez um grande trabalho. Aliás, foi o maior trabalho que ele fez em suas viagens missionárias. Ele ficou aproximadamente 3 anos nesta cidade. Lá ele sofreu oposição dos judeus. Foi perseguido pelos judeus e também pelos seguidores da deusa Diana. Houve uma reclamação porque os que fabricavam imagens da deusa Diana começaram a ter prejuízo, porque os gentios aceitavam Jesus, abandonavam a idolatria, deixavam de comprar imagens da deusa Diana, abandonavam o paganismo, e isto enfureceu os seguidores, aqueles que faziam comércio com imagens de escultura da deusa Diana. Então Paulo é perseguido pelos judeus e é perseguido também pelos seguidores desta deusa. Mas ele continuou fazendo o trabalho, saía da cidade, ia nas cidades circunvizinhas, voltava. Mas a verdade é que ele fez um grande trabalho na cidade de Éfeso, 3 anos de ministério. As cartas que ele escreveu nesta terceira viagem, eu vou deixar disponível para você aí no playlist das epístolas locais que Paulo escreveu. Depois dá uma conferida, vale a pena. Eu fiz um gráfico, coloquei as datas certinho de cada carta. Vamos em frente. Atos capítulo 20, primeiro versículo. E, depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. Atos capítulo 20, versículo 2. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Vamos ver no mapa o trajeto de Paulo até chegar na Grécia e em que cidade ele parou? Cidade bastante conhecida. Com certeza, se você é um leitor das cartas de Paulo, você já leu sobre esta cidade. Olha aí, saiu de Éfeso,
subiu, foi passando por várias cidades, Esmirna, Pérgamo, Troade, Filipos, e foi até chegar na cidade de Corinto. Olha aí a cidade de Corinto, onde ele fez um trabalho muito bonito também. Ficou mais ou menos 3 meses nesta região. Vamos voltar. Todos os lugares que ele passou em viagens anteriores, ele passou novamente e foi incentivando os irmãos, auxiliando os irmãos. E como eu disse, sobre as cartas eu vou deixar o link aí na descrição, aí embaixo. Se você quiser conferir, lá tem a data e o local que ele escreveu todas as cartas. Mas vamos em frente. Atos capítulo 20, versículo 3. E, passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. De novo aí os judeus querendo atrapalhar o seu trabalho missionário. E aí ele mudou o trajeto. Vamos ver o mapa? Olha aí, Paulo. Sai de Corinto, agora eu coloquei com setas pretas para não confundir. Volta e vem até Troade, onde ele encontra os irmãos. Vamos voltar. Bem, então Paulo está em Troade. Vamos ver agora o texto bíblico. Atos capítulo 20, versículos 4 e 5. E acompanhou até a Ásia Sópater de Bereia e dos de Tessalônica Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. Bem, como nós vimos no mapa, eles estão em Troade. Vamos em frente ver o próximo texto. Atos capítulo 20, versículo 15. E, navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quios, e no outro aportamos a Samos, e, ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto. Olha, você precisa ler o texto para ver o que acontece em cada lugar. Vale a pena ler, principalmente o relato do que acontece em Mileto. Mas vamos ver o mapa. Olha aí o mapinha. Então Paulo sai de Troade e vai até Mileto, onde ele despede dos irmãos. É muito bonito esse texto. Vale a pena você ler. Vamos voltar. Vamos ver agora o próximo texto, para onde ele vai após deixar Mileto. Atos capítulo 21, versículo 3. E, indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. Bem, agora Paulo já faz um percurso de navio. Vamos ver no mapa? Paulo sai de Mileto, pega o navio, passa próximo à ilha de Chipre, onde ele já esteve na primeira viagem, e vai para Tiro. Tá aqui, olha, Tiro, tá bom? Vamos voltar. E agora nós vamos para a conclusão da terceira viagem missionária de Paulo. Só que dessa vez ele não vai para Antioquia. Vamos ver o relato bíblico? Atos capítulo 21, versículo 15. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Na primeira viagem e na segunda viagem, Paulo retorna para Antioquia. Mas, como eu disse agora, ele vai direto para Jerusalém. Vamos ver o mapa? Jerusalém. Tá aqui, olha. Tá bom? Deixa eu voltar. E o que acontece em Jerusalém? Eu vou falar. Na próxima aula, nós vamos ver o que acontece com Paulo em Jerusalém. Não vai perder a próxima aula.